Fala, companheirada. Mais uma vez aqui, iniciando o podcast em defesa da educação. Hoje, um professor acadêmico que tem longa história de luta pela educação e também uma longa experiência no pensar a educação. Os seus entraves, os desafios, as lutas em defesa da educação. Hoje, o podcast está recebendo aqui o professor Gaudêncio Frigoto. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito prazer estar aqui com vocês. Estamos no mesmo barco. Eu sou sua fã, professor, desde os anos 2000. Eu nunca fui sua aluna, infelizmente, mas sou sua fã. Isso é um perigo, né? Então, professor, a gente hoje quer abordar aqui com o senhor algumas questões que estão no livro que o senhor organizou. O livro foi lançado, acho que em 21, né? 23. O ensino médio no Brasil e sua impossibilidade histórica. E possibilidade histórica, que a gente recebeu aqui de presente do professor hoje. Muito obrigada de novo. E antes de passar a palavra para o senhor, eu queria fazer uma pequena provocação, né? Porque eu li um trechinho do livro que diz o seguinte, que o ensino médio ele é a etapa de formação científica e cultural crucial na possibilidade ou não da conquista da cidadania política pelos nossos jovens. Cidadania política, econômica e social pelos nossos jovens. E essas dimensões elas estão relacionadas ao projeto de sociedade, né, que se almeja construir, ou que se tem, infelizmente, até agora construído. Há determinações culturais, políticas, econômicas, legais, né, que reiteram, historicamente, a negação do ensino médio de qualidade para a nossa juventude, professor. Isso é um fato, né? E aí a gente queria, então, começar, passando a palavra para você explicar um pouquinho ao nosso público, o público do podcast, o que foi que você, primeiro, discutiu nesse livro, quais são os seus objetivos, né, ao organizar esse livro, que impossibilidade histórica do ensino médio seria essa? E como é que você chegou a essa conclusão? Sim, eu pesquiso o ensino médio, é o meu foco de pesquisa há 40 anos. Né? E o que se busca nesse livro é exatamente tentar entender quais as determinações, como você colocava, de ordem cultural de longa duração, de ordem econômica de longa duração, de ordem política de longa duração e de ordem jurídica de longa duração, que fazem com que, a gente poderia dizer, se negue à juventude brasileira, especialmente aquela que frequenta as escolas públicas estaduais, uma educação que seja coetânea ao nosso tempo histórico, exatamente para que este jovem possa ter os conhecimentos científicos, culturais, artísticos, que o constituam um cidadão, não manipulável por fake news, não manipulável pela merco-igreja, não manipulado, desculpa. Claro, fica à vontade. Não manipulado sequer pelo campo econômico, político, etc. E que tenha a base científica e tecnológica para operar o trabalho, qualquer que seja, com um padrão científico do nosso tempo. A ciência hoje está por trás de qualquer processo produtivo, a começar pelo livro. Hoje, praticamente, você não tem mais corretores de livros, você tem corretor online, não é verdade? Então, ali a gente analisa, do ponto de vista cultural, qual é a marca de negação. A plutocracia, para usar um termo que Florestan usa, que se chama um punhado de ricos, que vão se constituindo como uma classe burguesa, mas uma classe muito específica, sempre negou a educação por um estigma escravocrata. Qual é a ideia que você tem até hoje para a grande massa do povo, como dizia Darcy Ribeiro? É que, usando uma expressão de Gramsci, que eles adestrem a mão e aguçem o olho, mas nada além disso.
nada de cultura mais ampla, nada de arte, nada de produzir humanidade nesses jovens. Então, esta é a marca mais profunda, eu diria, e mais radical, que, como Raymond Williams diz, se repete e repete pela cultura do vivido. Segunda dimensão é exatamente o projeto de sociedade desta plutocracia, isto é, este governo de poderosos, de ricos, e que hoje constituem o agronegócio, os industriais, o capital financeiro, etc. Não tem um projeto de nação autônomo. Eles constituem aqui o que a literatura, especialmente Florestan, Francisco de Oliveira e outros, chamam de capitalismo dependente e de modernização conservadora. O que é um capitalismo dependente? São esses grupos que vendem o país. Vendem o país barato, se associando aos grandes grupos do capital do mundo. E por isso que aqui, São Paulo tem mais helicópteros do que qualquer lugar do mundo privado. Caramba. Aqui os ricos são mais ricos, porque exploram mais. E, portanto, não se interessam de constituir sequer um capitalismo à moda das revoluções clássicas burguesas, da Alemanha, da Inglaterra, dos próprios Estados Unidos, França, etc., etc. Mas tem modernização conservadora. O que é modernização conservadora? Tem nichos altamente desenvolvidos, agronegócio. Mas 16 milhões de pessoas morando em favelas. Agronegócio que exporta, diz, nós produzimos para o mundo. Mas que você tem 22, 23 milhões, eram 30, agora diminuímos, sim, em fome endêmica, que mata. E 170 milhões que comem, mas não comem o que deveriam comer para se nutrir. Este é o ornitorrinco que dizia a análise de Francisco Oliveira. Uma sociedade que esta plutocracia produz a miséria e se alimenta dela. Essa é a questão econômica. Como mantém isso politicamente? Por ditaduras, golpes de várias naturezas. Agora mesmo a gente vive o golpe de 2016 e há um golpe de um parlamentarismo bastardo. Entende? Na verdade, o poder de sugar a nação está aí no 545B. Boi, bula, Bíblia e bala. Está aí. Portanto, mantém o próprio governo restrito quando quer favorecer minimamente setores da saúde, da educação, da cultura, etc., etc. Então, golpes. E no plano jurídico é que vem a cereja do bolo. Fábio Conder Camparato, todo mundo pode ler esse texto porque está no online, são 3 páginas. As 2 constituições. Ele analisa desde o Império até a última. Sempre existe uma constituição oficial que incorpora lutas da classe trabalhadora, lutas dos movimentos sociais, lutas, enfim, daqueles que estão fora do direito e lutam por direitos. Mas tem a Constituição que vale, é a subliminar, esta que vale. Lá tem mecanismos, e são 2 mecanismos. Protelar, para não legislar sobre o que a Constituição pede sobre esses avanços. Sim. Ele cita 2, da Constituição de 88 e outros das outras. 88, um grande avanço era taxar as grandes fortunas. Quantos anos a Constituição tem? Está ali o ministro Haddad tentando propor isto e está tendo osso duro. Quase 4 décadas, quase 4 36 décadas. anos já. Controle social da mídia, que é muito diferente de censura. Por exemplo, aquilo que a gente falava aqui em off. Quando se fala em educação, quem são os especialistas? É o mercado. Isso, todos os jornais de grande tiragem, mídia de grande tiragem, as grandes redes de televisão,
é Instituto Heitor Senna, Instituto Unibanco, Instituto... Todos pela Educação? Todos pela Educação, que são 18 institutos que fazem a cabeça, enfim, o material, inclusive para os municípios, para os estados, etc, etc. Então, esse é um mecanismo de protelar. Mas tem outro que é a dissimulação, e aí vem o ensino médio. Sempre se dissimulou e sempre se usou palavras que favoreceria a classe trabalhadora, os filhos e filhas do povo, como diria Darcy Ribeiro. Mas, na verdade, os prejudica. Então, o que a reforma lá dos militares dizia? Que agora todo mundo vai ter educação profissional. Não existe mais a educação para os ricos, a educação os filhos dos outros. Mas o que houve lá depois no mecanismo da regulamentação? Podia ter uma terminalidade ideal e uma real. A ideal era aqueles que, de fato, podiam frequentar toda a escola. E a real é aquele que parava no primeiro ano, que se dava uma certificação de primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Agora, para eu não passar todos os tempos, o decreto 2208, etc., etc., o que houve com essa reforma em curso? Protagonismo jovem. Claro que a gente quer protagonismo jovem, mas será que o jovem está com todas as informações para saber o que é de fato que é fundamental para ele? Uma pequena minoria. Pequena minoria. Então, esse é o conjunto que levam o pêndulo para a impossibilidade. E, como dizia Darcy Ribeiro, à época, se não enfrentarmos isso, nós teremos mais cadeias do que escolas. E está se concretizando isso. E não só isso, com a militarização das escolas, com a privatização das escolas. Então, ali está a impossibilidade. Mas sempre houve luta. E há conquistas. Eu não sou pessimista nisso, mas muito insuficientes pelo direito elementar, social e subjetivo de cada jovem ter uma educação que lhe dê exatamente isso que você começou na apresentação, a cidadania política, que implica a sua autodeterminação e sua participação qualificada e ter os instrumentos de não ser superexplorado nas plataformas do fast food, dos táxis, Fast etc. food, ano passado, professor, o senhor deve saber disso, formou 200 mil jovens em EAD. Sim. Né? O iFood, fast food não, certo. iFood, a empresa iFood, né? Deu diploma de ensino médio para 200 mil meninos atravessando as ruas de São Paulo, fazendo, né, o Instituto iFood, que é um absurdo. Não, aí aquilo que o Dumervado Trigueiros dizia, aumenta os números sem aumentar a qualidade do enumerado, né? Isso esse é uma outra estratégia de disfarce. Você dá o diploma, e esse é o grande problema atual do ensino médio, né? Professor, sobre isso, né? A gente, aqui no Podcast, tem debatido muito a reforma do ensino médio. Tivemos já outros papos aqui, outras conversas, outros entrevistados, né? Você tocou, antes de entrar na pergunta, você tocou num aspecto, num assunto, que como Darcy falava, né, Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? E a gente sabe, como você também já colocou agora, que o nosso governo federal, infelizmente, está um pouco preso, né, aos acordos políticos, talvez tentando se manter enquanto governo federal até o final, né, de 2026, e, quem sabe, conseguir alguns avanços. Eu acredito que isso é possível. Mas essa reforma do ensino médio parece que o governo não atuou, né, para que deixasse a sua marca de governo progressista num projeto de ensino médio progressista que torne nossa juventude, né, os nossos jovens, os nossos secundaristas capazes, né, de ir para uma universidade, escolher o seu futuro, escolher um vestibular para passar, entrar para uma escola pública, para uma faculdade pública, e, a partir daí, ter a continuidade da sua formação de qualidade,
né, e dar a esse jovem mecanismos de interferir na sua própria realidade, formar a consciência crítica dos nossos jovens no ensino médio, né, de acordo com o que você está falando, com a sua pesquisa, isso é muito importante. É fundamental, né, que os nossos jovens tenham uma escola de qualidade. Essa reforma, ela está debatida, ela vem sendo debatida no seu livro? Qual a avaliação que você faz dessa reforma, todas as discussões que ela envolveu, até o impacto, né, que ela terá, o impacto que ela vai ter, tanto para os profissionais de educação, para os professores, como para a juventude? O que você está achando, e futuros universitários, né? O que você está achando dessa reforma? Olha, a sua questão é fundamental, porque o ministério que nós temos de educação foi negociado na transição. Certo. E nessa transição, qual era a ideia do empresariado para poder, digamos, estar presente no Ministério? Era um modelo Ceará. Sim, privatista. Eu orientei uma tese de um jovem que exatamente mostra como os institutos privados estão lá e têm um sucesso, mas nós temos que qualificar esse sucesso. Retém, especialmente o ensino básico. Mas o ensino médio está muito na direção de aguça a mão, da destra a mão e aguça o olho, né? Então, não é exatamente o ensino médio, que lá nos anos 30 já Gramsci apresentava o que é um ensino médio para uma escola unitária, isto é, de igual qualidade para todos. Ela tem que ter um equilíbrio, um justo equilíbrio entre as disciplinas básicas que me permitem entender como se move a ciência da natureza, a biologia, a física, a química, etc., etc. Mas, no mesmo peso, o que move o entendimento da sociedade, a sociologia, a filosofia, a história, a economia, a arte, a cultura. E, exatamente, a negação do ensino médio se quebra esse equilíbrio. Então, o Ministério da Educação e o governo, nesse ponto, sucumbiram, a palavra, ao Todos pela Educação. Tanto que comemoraram exatamente o quê? A negação de todo um ano, mais de ano de protelamento que a juventude, os pesquisadores, Sim. etc., revoga o ensino médio. Dá licença, professor, não quero cortar seu raciocínio, mas, enfim, o ministro, no Twitter dele, na plataforma, né, escreveu que, ao contrário, a aprovação de terça-feira, ela cumpriu e obedeceu a tudo que foi discutido e debatido durante o ano de 2023. Pois isso que é uma lástima. Então, veja, o que aconteceu? A mobilização muito grande da sociedade, dos sindicatos, da juventude, fez o governo, e foi um ponto positivo, protelar a aplicação da reforma. E eu diria que o avanço possível e importante tinha sido aquele que foi votado no Senado. Sim. Porque mantinha muitas das reivindicações básicas, tipo 2.400 para 2.600 horas para o ensino médio, e sendo que 70% seriam para disciplinas básicas. Sim. 2, pondo uma trava aos itinerários com máximo de 30%. Para a educação profissional e tecnológica, isso que pega os institutos federais. Sim. A reivindicação era de 2.400 horas, tendo básicas e tendo profissionais do integrado. A inclusão do espanhol como obrigatória, porque o Enem, os jovens que fazem Enem, quase 70% escolhem o espanhol. Então, vamos dar a eles possibilidades de aprender adequadamente esta língua. Limitava a educação à distância, regulamentava ou buscava indicações para regulamentar o professor notório saber. Enfim, isto a gente esperava que a Câmara
referendasse isso. Mas quem era o pai da reforma, ou da contra-reforma, que a gente prefere dizer, Sim. Lá de Temer? É o Mendonça Filho e o Todos para a Educação. E ele simplesmente pegou e voltou àquilo, com alguma perfumaria, como diz o Daniel Carr, que introduziu. A conquista, pelo menos, que se manteve foi 1.400 horas, mas não obrigatória 70%, veja. Sim. Veja aí a dissimulação. E também não obrigatório só 30% dos itinerários. Então, manteve a lógica, a concepção daquela reforma. Idem, em relação à educação profissional, eram 2.400 horas reivindicadas. Deixou 2.100, como era original. Sim. E, portanto, há uma tentativa de pôr os institutos federais no olho do furacão, porque o integrado integra exatamente esse equilíbrio de disciplinas das ciências da natureza, disciplinas das ciências humanas e laboratórios. Tecnologia hoje é laboratório. Também libera o notório saber. Isso abre espaço exatamente para aquilo que está se fazendo hoje nos estados. Privatização das escolas e militarização das escolas. Então, é uma regressão brutal. E é um assinte, foi um golpe, inclusive um golpe feito pelo presidente da Câmara de não pôr em discussão exatamente o que foi retirado. Simplesmente pôr em votação e discutido aquilo que foi acordado. Foi um golpe vergonhoso. Vergonhoso. Mas essa estatura da média moda da Câmara. O desvio padrão é mínimo, veja-se lá os votos. Então, não há outro caminho senão continuar a luta. E continuar a luta conscientizando, enfim, a sociedade, os pais, enfim, de que é preciso, em algum momento, revogar isso. Com certeza. Os sindicatos, as entidades de classe, claro, né? O movimento estudantil. O movimento estudantil é fundamental. Fundamental estar nessa luta, também concordo. É fundamental o movimento estudantil estar junto com a gente. E já estiveram em todas as lutas, ou muitas lutas da ditadura para cá, né? O movimento estudantil foi protagonista, né? Vanguarda nesses... Veja o que aconteceu na França agora, e aí veja a diferença. O que é uma juventude que se deu a ela os instrumentos para entender o perigo. Quem fez a virada na França, e dado esse voto inesperado ao campo da esquerda, que foi o mais votado, né? E uma esquerda das mais aguerridas, inclusive, foi a juventude. Se você olha aquela comemoração, é menos de 30 anos, a maioria. A grande maioria. Mas eles tinham exatamente o instrumento duplo da cidadania. Entender esse que está sendo negado. Você nega os instrumentos, não é culpabilizar a juventude, ela é vítima. E agora você não posterga o futuro, você anula o futuro, você põe uma parede no futuro e os condena ao trabalho simples. O professor Roberto Ler, ele tem uma expressão, uma frase, que eu gosto muito de usar, mas é uma frase, infelizmente, a realidade do que a gente está vivendo. A reforma do ensino médio ela vai provocar um genocídio intelectual na nossa garotada, né? Sim. Principalmente nos filhos da classe trabalhadora, que é quem mais precisa do ensino médio qualificado. Né? Isso é um absurdo. É lamentável que, nesse momento, no governo progressista, a gente tenha que lutar contra todo o avanço da extrema-direita e perceber, né, que a educação está no meio desse banco de negócios que o mercado financeiro atua, né, e tenta o tempo todo apenas lucrar, em detrimento da emancipação da nossa classe trabalhadora. Né? Professor, além da reforma do ensino médio, tem um outro ataque nesse momento que a gente está sofrendo na educação pública no Brasil e que, muitas vezes, também no ensino médio, na maioria dos casos que eu tenho estudado por aí, é no ensino médio,
Fundamental 2 e médio, né, que é a projeção, o aumento não quero chamar de projeto, nem de programa, mas o aumento desse anteprojeto de escolas cívico-militares. Eu acho que ela está muito colada também, né, ao que, o que a reforma do ensino médio, como consequência também da reforma do ensino médio, que é o projeto de escolas cívico-militares. Explica para a gente o que são essas escolas cívico-militares. Eu doei a vocês um livrinho que há muito tempo, em 2017, eu acho que foi escrito, Escola Sem Partido, a esfinge que ameaça a sociedade e a educação. A cara da esfinge da escola sem partido é exatamente a militarização das escolas e a privatização das escolas. E este é um projeto de extrema-direita. Não por acaso os governadores que estão implementando isto, as escolas militares, são governos estratégicos que apoiam o ex-presidente, que é uma figura de extrema-direita, que estão articulando a extrema-direita na América Latina, agora eu estava vendo articulando a extrema-direita na Europa. Então, veja, é algo pior, e tem que se prestar atenção, é muito pior do que foi a moral cívica que eu tive no ensino médio durante a ditadura. E muito pior de problemas brasileiros que era para o ensino superior, que era a moral cívica durante a ditadura. Por quê? Porque a ditadura sempre é falta de hegemonia de um grupo. Então entra ali a força para desempatar. E o desempate, historicamente, sempre é o poder da classe dominante. Agora, você não precisa de ditadura para isso. Aí, sim, é um projeto, André, é um projeto de poder, de extrema-direita. Imagine, em São Paulo, os militares vão dar educação política para o jovem. Essa é a tarefa deles. E aí que entra a ideia aí de liberar o notório saber. O militar não é preparado para isso, em nenhuma hipótese. E, portanto, aí está a sociedade brasileira, os educadores, os sindicatos, os movimentos sociais. Eu diria que aí está o ovo de serpente mais perigoso e a esfinge que nos ameaça. Porque se você observa, e dizem que o diabo tem algum poder, não porque é diabo, mas porque é velho, eu fiz toda a minha formação na ditadura. E fui professor durante algum tempo, bastante tempo aqui no Rio, onde dentro da minha sala de aula tinha dedo duro. E eles, às vezes, sentiam vergonha. Hoje não precisa mais de dedo duro. É a luz do dia. E, portanto, eles estão disputando uma hegemonia de extrema-direita. E eu estava lendo um texto de um colega lá do Rio Grande do Sul, que me escapa o nome, o primeiro nome é Moisés, que ele dizia, a extrema-direita está ganhando a juventude? Esta é uma pergunta muito séria. Então, é algo, eu colocaria, não no mesmo nível. Privatizando as escolas é o todos para a educação. Sim. É o mercado. E militarização é a agenda moral. E aí é que está o grande problema. Se manipula dizendo que com isso diminui a violência. Pelo contrário, vai aumentar a violência. Digamos, o meu desejo, o conselho não se dá, mas é que os jovens tomem isso com muito cuidado. E os pais também, porque isso é um ovo de serpente. Então, nós temos que ter sindicatos, movimentos sociais, organizações do movimento negro, movimento sem terra, todos os movimentos culturais, artísticos deveriam hoje ter foco neste ovo de serpente e não permitir que a sociedade brasileira ande por aí. Porque esse novíssimo ensino médio, ele abre a porta para estudo, né? Total. Ele abre a porta para estudo. Quando ele tira da nossa juventude a capacidade, né, ou a formação que pode levar a composição dessa capacidade de interferir na sua própria realidade, né, ele está querendo criar uns jovens que não questionam e abre as portas tanto para a privatização quanto para esse projeto de educação moral e cívica do século XXI, que são as escolas cívico-militares. Né? Então, assim, é tudo muito junto.
muito junto. Realmente um projeto Sim. da extrema-direita de... E eu gostaria de acrescentar a isso, eu já li 2 vezes um livro que não é pequeno, Como Mudar o Mundo, Marx e o Marxismo, do historiador Eric Hobsbawm. E ele acaba a introdução com a seguinte questão. Mesmo que não gostem de quem pensa como Marx, para tentar entender os problemas do século XXI, tem que, pelo menos, trabalhar os problemas alguns dos problemas que ele colocou. E o último parágrafo do livro, ele diz, os 2 problemas mais graves do século XXI são o descarte do trabalhador. E isso se liga muito a que tipo agora de educação para mudar isso. O que significa? A tecnologia desemprega mais que emprega. Isso desde sempre. No campo foi isso, na indústria é isso, no jornalismo é isso, em todos os campos. Nós somos contra a tecnologia? Não. Mas, ao invés dela gerar tempo livre, tempo de fruição, ela gera tempo de desemprego, do desespero do desemprego e subemprego. Então, essa é uma outra questão fundamental, porque a educação de nível médio teria que postergar a entrada no mercado de trabalho, e isso o governo tem uma boa ideia, de dar uma bolsa ao jovem para ele ficar na escola e não trabalhar. Mas esse jovem não quer ficar na escola se é um puleiro. Ele tem que ter laboratórios, ele tem que ter espaço para esporte, tem para arte. Educação não é só conhecimento, é cultura, é arte, etc, etc. E o segundo problema é a destruição da natureza. Aí que está os 2 problemas que afetam a juventude. Eu estou com 70 e picos anos. Mal ou bem, vão me afetar, mas meus netos vão ser afetados, os netos da humanidade. Com certeza. E, portanto, aí, uma vez mais, eu diria que é uma classe brasileira tosca, como Lefebvre chamava a atenção, que o que atrasa um tempo histórico são os objetivos obtusos, limitados da classe dominante. E no Brasil, essa classe, historicamente, ela convive com ditaduras sangrentas ou ditaduras disfarçadas, como com regimes com democracia relativa, como nós temos. Porque democracia não é votar só. Democracia é ter os direitos sociais, básicos, sociais e subjetivos, garantidos universalmente, né? Portanto, esse é um grande desafio que se põe na educação e na sociedade. Ou seja, para mudar a educação, nós temos que mudar a sociedade. Mas, para mudar a sociedade, nós temos que mudar a educação. Então, esse autor maldito, que todo mundo, que a extrema-direita não gosta mais disso, então vamos partir do ponto que estamos. Mas temos que relacionar educação e sociedade. Com certeza. Você sabe que um dos pontos que foi aprovado nesse novíssimo ensino médio, que me deixou assim, muito abatida, foi até o Daniel Cara, que eu vi comentando, abre, né, a possibilidade para crianças, jovens e adultos trocarem o trabalho por horas de aula e, assim, terem a sua diplomação ainda piorada, né? Isso é uma coisa assim, isso é uma coisa gravíssima. A formação em EAD que vai para o ensino médio, que é abrir as portas também para as fundações. Sim. Né? Acho que aumenta em 70% em alguns estados. Eu li um livro há pouco tempo, professor, eu já vou encaminhando para o final, infelizmente. Eu li um livro há pouco tempo de uma professora, que também foi um trabalho dela de mestrado, professora Bruna Werneck Canabrava. Ela fala acho que foi na UF que ela fez o mestrado, não sei agora. Ela fala da Fundação Lema, é o Projeto Lema, sim, a Educação no Brasil, o Projeto Lema, é o livro dela. E ela diz, com muita propriedade, que é um outro problema, né? O maior lucro dessas fundações não é econômico,
é a possibilidade de influenciar no sistema de ensino do que está sendo passado na sala de aula e que tipo de sociedade que a gente vai formar, né? Esse é o maior lucro político que eles têm. Não tenha dúvida. Isso tem... o Lamossa, também o professor Lamossa da Federal Rural, fez um trabalho muito interessante de como esse pensamento privado e este avanço, inclusive nas emoções, chamadas Sim. competências emocionais, etc., é disputado na escola básica. Então, hoje, se você examinar, existem estudos, não tenho essa estatística aqui, mas uma grandíssima parte dos municípios e de estados, o material que os professores usam é um material produzido por os institutos de todos para a educação, do agronegócio que está penetrando nas escolas rurais, etc., etc. E ali é interessante isso para dizer, veja, esse é um outro ovo de serpente, porque desde os anos 90 se discutia que professor tem que ensinar, mas não pode educar. E ensinar o quê? O que está prescrito. E aí a perseguição de professores, especialmente de filosofia, de sociologia, de educação física, etc., que ousam educar. E aí que vem a ideia da escola sem partido. Ou seja, quer-se exatamente barrar, impedir a formação política do jovem. Mas o que é formação política? Não é formação partidária, o partido que faz formação partidária. Por isso é uma organização autônoma. Formar politicamente é aquilo que Rancière chamava de política, né? Que as pessoas se organizem e lutem, os que estão fora do direito, para ter o direito que aquela nação, aquele país, aquele Estado tem. Então, a luta política é a luta dos que estão fora dos direitos para ter seus direitos. O MST luta pelo direito à terra, o movimento negro luta pelo direito de igualdade, que não pode ter discriminação por cor da pele, enfim. E conquistas, há conquistas, mas insuficientes para mover. Exatamente isso que você está colocando se quer limar, tirar a formação política. Isto é, a análise do professor. Iria sugerir a quem assistir este nosso diálogo o livro do Florestan Fernandes, O Desafio Educacional. Por quê? São os últimos escritos dele, é o último livro, talvez, que são todos os textos dele de embate na Constituinte sobre educação. Tem duas coisas que me chamaram a atenção, porque eu fiz a apresentação da segunda edição desse livro. Pela expressão popular, saiu em 2020, O Desafio Educacional. Quando li essa frase, fiquei impactado. Ele diz o seguinte: a negação da educação é tão grave, ou até mais grave, do que a fome e a pobreza. Porque se os jovens não têm o conhecimento para entender quem os explora, jamais eles vão se organizar para mudar essa situação. Exatamente isso. Isso. Mas aí ele diz que não é qualquer educação. É exatamente a educação que dá autodeterminação a esse jovem. E aí ele tem um texto sobre o professor. O professor e o concreto no sentido real. Ele diz que o professor tem duas tarefas iguais, de promover o conhecimento e educar. O conhecimento motivando esse jovem à curiosidade, à pesquisa, à dúvida. E não negar, o educar é não negar a análise no seu campo de conhecimento dos problemas que vão impactar no presente e no futuro desse jovem. Pois esta contra-reforma quer condenar, ensinar o prescrito que o mercado quer. Por isso que o Todos pela Educação vibrou. E nós estamos aqui dizendo, temos que continuar a luta. Eu vou encaminhar para o final, infelizmente, agradecendo a sua presença. E a última provocação, a última pergunta é exatamente isso, professor. Como é que os profissionais de educação, os estudantes,
né, toda essa comunidade escolar pode fazer para, de uma certa forma, salvar ainda as nossas possibilidades, as possibilidades da nossa juventude, salvar o ensino médio? Tem como? É possível? Sim, eu acho que o que temos de positivo em nossa história e que mantém muita gente viva, porque as condições de exclusão são as mais perversas, é a luta. E a luta tem 3 elementos que são inseparáveis. E a gente aprende isso de grandes mestres, né? Antônio Gramsci, que foi diretor do jornal A Ordem Nova, Nova, no primeiro número dedicou à juventude. E nesse número ele diz, dá os 3 elementos que diria que todos os setores da sociedade que querem um país não para uma minoria, não querem um ornitorrinco, isto é, este mamífero que não é nem mamífero e nem pássaro, e como Chico de Oliveira diz, uma impossibilidade genética, e ele usa essa metáfora para dizer, nós não podemos ter esse país que tem uma modernização conservadora, rico para poucos e miserável para a maioria. Então, primeiro, aguçar a inteligência, isto é, disputar o conhecimento. O conhecimento histórico, o conhecimento crítico, mostra o que está escondido, o que está subjacente. E nós temos que levar o jovem a descobrir o que está subjacente à merco-igreja, o que está subjacente a essa pauta hipócrita moral de imorais, porque são absolutamente imorais. Estão aí a venda de joias, estão aí a perseguição, a xenofobia, a homofobia, o racismo estrutural, etc, etc. Então, aguçar a inteligência. Segundo, entusiasmo. Temos que ter motivação para quê? Para ir à luta. E para ir à luta a gente tem que ter organização. Então, os jovens, especialmente hoje, secundaristas, universitários, em suas organizações, são fundamentais para combater isso tudo que a gente se opõe e que a gente sinalizou aqui nesse diálogo. Mas também os sindicatos, não só o sindicato dos professores. Lá no LPP, que é o nosso Laboratório de Políticas Públicas, a gente está dando cursos para sindicatos de metalúrgicos, etc. No momento que os sindicatos que têm seus filhos, que defendem trabalhadores, que têm seus filhos na escola pública, entenderem que a pauta da educação é fundamental para mudar, inclusive, a história da luta deles, a gente poderá avançar. E eu acho que o grande horizonte, e o ministro Haddad tinha isso se o governador fosse em São Paulo, de tomar a perspectiva dos institutos, tempo integral lá, com laboratórios, com campo, enfim, eu conheço o Brasil profundo, escolas do instituto que está a 1.000 quilômetros de Cuiabá. E lá os professores estão trabalhando, professor de literatura, professor de sociologia, professor de história, trabalhando com 80 comunidades quilombolas do Estado. E você tira de ribeirinhos pessoas que nos representam nos fóruns internacionais. Esta é a escola que a classe dominante brasileira, que a plutocracia brasileira, que os 5 Bs da Câmara nega. E por isso que temem, nós não podemos parar. Luta. Professor, nós estamos chegando agora ao final e eu quero agradecer a sua participação. Tenho certeza que o nosso público, né, as pessoas que nos seguem nas redes, vão aproveitar ao máximo esse debate de hoje, essa conversa. Eu vou deixar mais uma vez aqui a nossa dica, o ensino médio no Brasil e sua entre parênteses, possibilidades, organizado pelo professor Gaudêncio Frigoto. Acho que passa a ser uma leitura obrigatória para todos nós profissionais de educação, professores, principalmente do ensino médio, né? E eu quero deixar para você a sua palavra final, suas considerações e agradecer mais uma vez. Não, eu que agradeço, André, a você, a sua equipe, porque esse é um trabalho militante. Esse é um trabalho fundamental. É um trabalho que tenta
agregar informação com análise. Nós precisamos levar isto ao jovem, aos próprios sindicalizados, ao próprio professor que tem muito pouco tempo para ler. O professor hoje tem muito pouco tempo, não é que ele não queira ler. Sim. Primeiro, para comprar o livro, tem um salário indigno que tem que trabalhar em vários lugares. Então, agradecer muito e sempre que queiram, não apenas a minha participação, mas que queiram alguma indicação em algum aspecto que queiram aprofundar, contem comigo, será um prazer. E parabéns pela iniciativa de vocês, pela força que vocês dão às lutas, e vamos em frente. Professor, o podcast em defesa da educação agradece, com certeza contaremos com a sua ajuda, com a sua parceria, muitas vezes aqui no nosso programa. Muito obrigada.